E aí, galera, beleza? Bom, vamos dar sequência aí a mais uma aula. Hoje a gente vai ver NOx de carbono, mas apenas uma parte. Eu vou dividir essa aula em 3 partes. Então, até a gente terminar esse conteúdo, teremos 3 vídeos, beleza? Bom, vamos começar aí. Então, antes da gente ver sobre o NOx de carbono, a gente vai ver um pouquinho primeiro sobre o NOx em si, né, que é o número de oxidação. Bom, então uma reação ela vai ser considerada de óxido-redução quando houver a transferência, né, de um elétron de uma espécie a outra. E para isso que foi criado o número de oxidação, ou o chamado NOx, né? Ele foi definido de uma forma que quando ocorre, né, a oxidação, acontece o aumento do número de oxidação. E quando houver a redução, haverá diminuição do número de oxidação, né? Bom, então o número de oxidação, né, o NOx mesmo, ele é a carga parcial ou efetiva que um átomo assume em um composto. Essa carga ela vai ser efetiva quando houver a transferência de elétrons, que é o que acontece, né, nos compostos iônicos. E essa carga vai ser parcial quando um elétron ele estiver parcialmente deslocado entre um átomo e outro, que é o que acontece nos compostos moleculares, que fazem ligação covalentes, né, que é o caso do carbono. Bom, então a gente tem aí, né, os compostos iônicos, né, neles acontece a transferência efetiva, ou seja, né, a cada momento em que você perde um elétron, você vai adquirir uma carga positiva. Então, o átomo que estiver transferindo esse elétron, ele vai ter uma carga positiva, porque ele está doando, né, os elétrons, a sua parte negativa. Então, ele vai ficar com carga positiva. E a cada momento, né, em que você ganha um elétron, você adquire uma carga negativa. Então, o átomo que estiver recebendo, né, esse elétron, essa transferência, ele vai ficar com carga negativa, porque ele está recebendo mais elétrons, mais negatividade, entendeu? E a reação, né, que acontece com esses compostos iônicos é de um metal mais um ametal. Lembrando que o metal ele sempre vai doar os seus elétrons para um ametal. Bom, então vamos ver aí um exemplo sobre a transferência efetiva, né, que acontece nas ligações iônicas. Bom, como eu disse, né, nas ligações iônicas acontece sempre um metal mais um ametal, certo? Bom, sempre um metal ele vai doar elétrons para um ametal, devido à sua característica, à sua positividade e tudo mais. Bom, sendo assim, eu tenho aqui o meu sódio, né? O meu sódio, ele é um metal, certo? E eu tenho aqui um cloro, que é um ametal. Então, a gente sabe que vai ser doado de um metal, né, para um ametal aqui. Então, o sódio vai doar para o cloro. Bom, se você for olhar, né, na família e tudo mais do sódio, você vai ver que no final, né, na sua camada de valência, na sua última camada, ele tem apenas um elétron. Então, ele vai pegar esse elétron, né, e vai doar para o cloro, para ele conseguir atingir estabilidade, seguindo a regra do octeto e tudo mais. Bom, se ele está doando um elétron, né, ele está perdendo um elétron, lembrando que o elétron é carga negativa, né? Então ele vai acabar ficando com uma carga positiva, onde você pode colocar só o sinalzinho de mais ou mais um, aí é da sua escolha. Porque ele está perdendo elétron, certo? E o cloro, né, que é quem vai receber esse elétron, né, essa negatividade, ele vai acabar ficando com carga negativa, né? Porque ele está recebendo o elétron. Então ele vai ficar com, você pode colocar só o menos ou menos 1. A gente faz isso, né? Para determinar o NOx. Esses numerozinhos aqui são o nosso NOx. Bom, então o NOx é a carga que o elemento adquiriu, né? Depois de uma transferência efetiva nos compostos iônicos. Agora a gente vai falar aí um pouquinho sobre os compostos moleculares, certo? Que são os que fazem ligação covalente, que é o caso do nosso carbono, mas a gente vai ver isso, né, no vídeo mais pra frente. E esses compostos, né, eles têm um ametal ligado a outro ametal.
Lembrando, né, que os ametais, eles têm tendência de receber elétrons. Então, se a gente tem, né, dois átomos que têm tendência de receber elétrons, ninguém vai doar elétron para o outro. Na verdade, eles vão fazer o compartilhamento desses elétrons. Então, não vai existir uma transferência definitiva dos elétrons. E assim a gente tem a nossa transferência, né, parcial. Então, para a gente saber a carga parcial, né, de um elemento, aqui nesses compostos que fazem ligação covalente, a gente precisa saber sobre a eletronegatividade dos seus ligantes, né? E na escala eletronegativa, aí na tabela periódica, ela cresce para a direita e para cima, né? Com exceção dos gases nobres, que eles não têm eletronegatividade. Então, a gente tem aí, né, a nossa tabela periódica que está toda classificada, né, com a sua eletronegatividade. Mas a gente vai ver, né, os principais, os que mais aparecem, e os que têm a maior eletronegatividade, que é o flúor, o oxigênio, o nitrogênio, o cloro, bromo, iodo, enxofre, carbono, fósforo e hidrogênio. Bom, então vamos ver aí uns exemplos sobre os compostos moleculares, certo? Bom, eu já falei para vocês aqui, né, que é a ligação, né, de um ametal a outro ametal, certo? E a gente tem que ver aí a nossa escala de eletronegatividade, beleza? Bom, então a gente tem aqui uma molécula, né, de H2, certo? Um hidrogênio ligado a outro hidrogênio. Qual deles é mais eletronegativo aqui? Bom, se eu tenho dois átomos que são iguais, então nenhum deles é mais eletronegativo, certo? Porque eles são exatamente iguais. Então, não vai acontecer uma transferência parcial, porque nenhum deles vai precisar doar, certo? Então, ele vai ficar neutro e o meu NOx vai acabar sendo zero, certo? Bom, então sempre que eu tiver compostos simples, assim, eles vão ter o seu NOx zero, né? Porque eles estão em estado neutro, fechou? Bom, a gente tem um outro exemplo aqui, né? Que é uma molécula de água, certo? Eu tenho oxigênio ligado a dois hidrogênios. Aqui a gente consegue olhar, né? Como nós temos átomos diferentes, a gente consegue olhar aqui na nossa escala. E a gente vê aqui, né, que o nosso oxigênio, ele é mais eletronegativo do que o nosso hidrogênio, certo? Então, o que vai acontecer? Vai ser doado parcialmente, né, os elétrons aqui do hidrogênio. Então, esse hidrogêniozinho aqui, lembrando que não é uma transferência efetiva, né? Ele não está doando completamente o seu elétron, né? Ele está deslocado parcialmente entre um átomo e outro, né? Esse elétron. Bom, então nós temos aqui a doação, né? Do elétron do hidrogênio para o oxigênio, isso porque o oxigênio ele é mais eletronegativo do que o hidrogênio, né? E sendo assim, o nosso hidrogênio ele vai ficar com uma carga de mais 1, certo? Porque ele está perdendo um elétron, certo? Bom, a mesma coisa acontece com esse outro hidrogênio aqui, certo? Ele também vai fazer uma doação parcial, né? Com o oxigênio. Então ele também vai ficar mais 1, certo? E o nosso oxigênio, que está recebendo esses dois elétrons, né, um de cada hidrogênio, ele vai acabar com uma carga negativa, né? Então vai ser menos 2, né, porque são dois elétrons aqui, menos 2, certinho? Bom, e aí a gente tem os nossos NOx, beleza? Os numerozinhos aqui, que são os nossos NOx. E aqui, o NOx da molécula, ele vai ser sempre zero, certo? Porque tem alguém ganhando, né, e tem alguém perdendo. Bom, então eu tenho aqui, né, fazendo a continha dos meus NOx, né? Eu tenho mais um, né, que são os meus dois hidrogênios, menos 2. Resolvendo isso aqui, né, vou resultar com 0. Juntando esse aqui eu tenho mais 2, com menos 2, né, 0, então. E aí, a gente tem o nosso NOx totalmente equilibrado.
E agora a gente encerra, né, essa primeira parte do conteúdo de inox. Vamos ver mais 2 vídeos sobre esse conteúdo. E aí a gente se vê no próximo vídeo, fechou? É nóis!